Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, chegando com mais um vídeo para você. Esse ano de 2020 realmente vai ficar na história como um dos anos mais difíceis, incluindo para os famosos, em todas as áreas. Morre Maradona, uma verdadeira lenda do futebol mundial. Faleceu nesta quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, Diego Armando Maradona, aos 60 anos de idade. A informação foi confirmada pelo jornal Clarín, um dos maiores da Argentina. Conforme o Clarín, Maradona faleceu por uma parada cardiorrespiratória após uma operação realizada no cérebro há poucos dias. Maradona foi o grande craque da Copa de 1986 pela seleção do seu país, quando protagonizou lances históricos como a célebre Mão de Deus em uma partida contra a Inglaterra. 2 semanas depois de deixar uma clínica onde passou por uma cirurgia devido à hemorragia no cérebro, o craque teve uma parada respiratória em casa e não resistiu. Maradona estava em sua nova casa, no bairro de Santo Andrés, no município de Tigre, quando teve um problema médico. Conforme informações iniciais do jornal argentino Clarín, o campeão mundial no México, em 1986, foi levado para um centro médico na região e seria transferido para uma instituição de maior complexidade, porém acabou falecendo. Craque da Copa de 1986. O momento mais importante da carreira de Maradona ocorreu no ano de 1986, quando ele foi determinante para a conquista da Copa do Mundo daquele ano pela Argentina. Realizado no México, o Mundial serviu para Maradona chegar a ser comparado a Pelé. Tamanha a grandiosidade da sua performance. Naquele Mundial, Maradona fez 5 gols, todos diferenciados. Num deles, conhecido como a Mão de Deus, utilizou a malícia para enganar o árbitro tunisiano Ali Benassour, dando um leve soco na bola ao disputar pelo alto com o goleiro Peter Shilton, nas quartas contra a Inglaterra. No outro, foi genial, marcando um gol antológico após driblar 6 adversários, entre eles o mesmo Shilton, desde antes do meio campo. E no final, deu um passe preciso para Boruchaga, que marcou o gol da vitória por 3-2 sobre a Alemanha. A atuação de Maradona ganhou nota 10 da revista italiana Guerin Sportivo, na única vez que a publicação deu nota máxima a um jogador. No início da carreira, nascido em Lanús, em 30 de outubro de 1960, Maradona, desde os 9 anos, já se destacava nas peladas da rua, na periferia de Buenos Aires. Jogava também pela equipe Los Cebolitas. Foi apresentado ao treinador Francis Cornejo, das categorias de base do Argentinos Júniors, e encantou pelo repertório do seu futebol, com uma canhota habilidosa, controle de bola e chutes precisos acima da média para a sua idade. O treinador teve de convencer os pais de Maradona, Dalma Salvadora Franco e Diego Maradona, a aceitarem que o menino passasse a treinar no clube. Desde que ele começou sua carreira, deslanchou de forma rápida, com multidões se acumulando no pequeno estádio, hoje chamado Diego Armando Maradona, para ver a revelação jogar. Maradona tinha outros 7 irmãos: Hugo, que também foi jogador, Raul, Rita, Maria Rosa, Ana Maria e Cláudia. No time do coração, atuou entre 1976 a 1981 nos Argentinos, tendo marcado 149 gols em 166 jogos. Em 1981, foi emprestado ao Boca Juniors, que sempre foi seu clube do coração. Naquele ano, ganhou seu único título pelo clube, o do Campeonato Metropolitano, terminando com destaque e artilheiro com 17 gols. Naquela altura, já havia sido convocado para a seleção argentina aos 17 anos, mas com 19 defendeu a seleção sub-20, antes chamada de Juniores, e conduziu o time ao título mundial da categoria na Rússia, então União Soviética. Em 1979, uma grande frustração foi não ter sido convocado pelo técnico César Menotti para a Copa do Mundo de 1978. Barcelona e Nápoles. Em uma excursão do Boca Juniors pela Europa, passou a despertar interesse em clubes do continente, tendo se transferido em 1982 para o Barcelona, onde teve grandes atuações, mas por sua personalidade irreverente, permaneceu por menos de 2 anos, mesmo tendo conquistado o Espanhol e a Copa do Rei em 1983, além da Supercopa da Espanha em 1984. Como se fosse algo predestinado, se transferiu para o Napoli, um clube que nunca havia conquistado
conquistado títulos nacionais e que fez a equipe se tornar a maior da Itália naquele período. Graças às suas atuações, o Napoli ganhou seu primeiro campeonato italiano em 1987, repetindo a dose em 1990. Pelo Napoli, Maradona ainda foi campeão da Copa da Itália em 1987, da Copa da UEFA em 1989 e da Supercopa da Itália em 1990. Polêmicas. Polêmico, ardoroso defensor de causas da esquerda, ele se desentendeu com dirigentes como o então presidente da FIFA, Joseph Blatter, a quem cumprimentou com frieza ao receber a premiação da segunda colocação da Argentina na Copa de 1990. Na ocasião, Maradona estava aos prantos, mostrando toda a devoção que tinha pela camisa do seu país. Maradona disputou ainda a Copa de 1994, aos 34 anos de idade, e tendo iniciado bem a competição com um golaço contra a Grécia, acabou sendo suspenso quando foi flagrado em um teste de doping que teria detectado efedrina, norefedrina e pseudoefedrina, entre outros. Esses medicamentos estão presentes em descongestionantes nasais antes do segundo jogo contra a Nigéria. Ele jurou nunca ter se dopado e garantiu que foi vítima de uma cilada para arranhar sua imagem e impedir o título argentino. Maradona permaneceu em Nápoles até 1991. Sua saída também teve relação com um certo desgaste ocorrido em função dele ter se irritado na Copa do Mundo da Itália, quando a seleção argentina foi vaiada durante o hino. Decadência. Do Napoli se transferiu para Sevilha, já em um período de decadência futebolística. Ficou na equipe espanhola de 1992 a 1993, tendo participado de um amistoso contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, no qual previu que Cafu, em início de carreira, iria longe no futebol. Depois do Sevilha, voltou para o futebol argentino, tendo atuado no New Old Boys em 1993 e 1994, e depois no Boca Juniors entre 1995 e 1997, ano que se despediu com um jogo festivo no La Bombonera. Maradona treinador. Maradona depois se aventurou na carreira de treinador. Fez um bom trabalho comandando a seleção argentina entre 2008 e 2010, tendo dado apoio nos primeiros anos do Messi, considerado seu sucessor na seleção, mas deixou o cargo contrariado após a eliminação na Copa do Mundo de 2010, nas quartas de final, reclamando do tratamento recebido de dirigentes. Trabalhou ainda como técnico do Têxtil Mandiu em 1994, o Racing em 1995, Al Ahly dos Emirados Árabes de 2011 a 2012, Al Forraja do Emirados Árabes de 2017 e 2018 e Dourados de Sinaloa do México em 2018. Vida pessoal. Maradona ficou casado com Cláudia Villafani de 1984 a 2003, com quem teve as filhas Dalma e Gianina. Após um período de relutância, ele assumiu a paternidade de Diego Júnior, filho de um relacionamento dele com a italiana Cristina Sinagra, ocorrido quando o craque jogava no Napoli. Jana, fruto de uma relação com Valéria Sabalayan. Diego Fernando é um dos últimos filhos tido em relacionamento com Verônica Ojeda, que durou 8 anos. No fim de 2018, Maradona terminou sua relação com Rossi Oliva, cuja duração foi cerca de 6 anos. E em março de 2019, seu advogado Matias Moria anunciou que Maradona era pai de outros 3 filhos em Cuba, onde passou períodos de tratamento contra o vício em drogas. O inferno das drogas. Tal dependência foi algo que assolou a fase final da carreira do jogador. O uso de drogas, principalmente cocaína, se iniciou provavelmente durante a passagem pelo Napoli, onde a idolatria subiu a patamares muito altos, e ele teve dificuldades de lidar com a sua condição humana. A decisão de abandonar definitivamente a carreira ocorreu após novo teste detectado de uso de cocaína. Ele teve de passar por algumas internações e idas ao hospital, muitas delas em função de problemas causados pelo vício. Naqueles momentos, o povo argentino se mobilizava para rezar para o seu ídolo. Desta vez, não houve sucesso. O homem Maradona se foi deste mundo, mas o mito ficará para sempre. Texto Correio do Povo e R7. Então você conheceu um pouco da história de um dos maiores ídolos do futebol, Armando Diego Maradona, que faleceu nesta quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020, aos 60 anos de idade.